Amém, meus irmãos, glória a Deus. Chegou a nossa vez. A Escritura, ela nos ensina que nem todo tempo é igual. Nem todo tempo ele é igual. Embora todos os dias tenham as mesmas 24 horas, o mês tem ali os seus 30, ou no nosso caso, esse ano tem 29, né? Mas é tudo igual, mas nem todos os dias são iguais, nem todos os dias carregam o mesmo peso espiritual. Há momentos em que Deus chama o seu povo não apenas a continuar caminhando, mas também momentos para parar, olhar ao redor, perceber, discernir aonde está nessa jornada, nessa caminhada. E o apóstolo Paulo escreve, então, a gente já vai ler o texto, mas ele escreve à igreja de Roma não porque ela estivesse abandonado a fé, não porque ela estivesse mergulhada em heresias, pelo contrário. Ela era uma igreja que conhecia a doutrina, era uma igreja que cria no Evangelho, participava da vida comunitária, mas é justamente por causa disso que ele escreve, porque há um risco muito grande, e sutil e perigoso, que é o risco da acomodação espiritual. Uma igreja, ela pode estar correta na sua doutrina, ela pode estar correta na sua confissão de fé, e ainda assim ser sonolenta na sua vida espiritual. Ela pode conhecer a verdade, ao mesmo tempo viver sem vigilância, sem sensibilidade para o tempo em que ela está vivendo diante de Deus. O relógio ele corre igual para todos, mas nem todo tempo ele é comum diante de Deus. E é o que nós vamos ver nessa noite. Há momento em que ele nos chama para acordar, ele nos chama para despertar do sono e responder. E é por isso que Paulo, então, ele afirma nesse texto que a gente vai ler, e digo isso a vocês que conhecem o tempo. Ele não está falando de um tempo do calendário, mas ele está falando de um tempo espiritual, não do cronos, que vem a palavra aí, cronologia, né? Cronológico, não do cronos, mas ele está falando do kairos, que é o tempo que Deus revela. É disso que ele está falando. Então aqui nesse texto, ele é um chamado ao discernimento, um chamado à consciência, à maturidade da fé. Despertar para Paulo não é fazer mais barulho, mas assumir a sua responsabilidade espiritual. Reconhecer que há momentos em que a igreja não pode viver como se nada estivesse acontecendo. E é nesse espírito que nós nos aproximamos desse texto. E o tema, 2026, chegou a nossa vez, ele não nasce dessa virada de calendário, mas nasce de uma leitura espiritual do tempo que Deus nos concede hoje. Eu queria ler com os irmãos 2 versos de Romanos 13, versos 11 e verso 12. Apenas esses 2 versos. E esses 2 versos, eles acompanham o nosso tema do ano. 2026 chegou a nossa vez, e o texto base para esse tema é Romanos 13, 11 e 12. E digo isso a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. E a pergunta então é, ok, chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez do quê? Chegou a nossa vez do quê? Em primeiro lugar, chegou a nossa vez de discernir o tempo. Chegou a nossa vez, porque Paulo afirma, vocês conhecem o tempo, e como eu falei anteriormente, no original, esse tempo aqui, ele é kairos, não é cronos. Ele traz
Kairos. Então não se trata do tempo que passa, mas do tempo carregado de significado, do momento em que Deus chama o povo à responsabilidade. A própria Escritura usa Cronos, que fala de cronológico, né? Ele usa Cronos quando ele fala de o tempo como duração. Quer exemplos? Mateus 25:19, por exemplo. Depois de muito tempo, o Senhor dos servos voltou. Ele usa aqui para esse tempo Cronos, que é o tempo cotidiano, do dia a dia. Lucas 8:27, um homem possuído de demônios havia muito tempo não se vestia. Está falando de tempo cronológico. Atos 7:23, quando completou 40 anos, Moisés, segue o texto, esse 40 anos está falando de tempo cronológico, usa Cronos. 2 Timóteo 4:3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Está falando de tempo cronológico, não está falando de Kairos, como no texto de Romanos. Mas, sabendo dessa diferença, a gente vê que ao longo da história bíblica a gente percebe grandes movimentos de Deus com o seu Kairos dentro do Cronos, porque o Kairos de Deus, ele acontece dentro do Cronos, dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa cronologia, dentro do nosso caminhar, ele está inserido no Cronos. Por exemplo, houve um tempo em que Abraão precisou sair da sua terra. Esse tempo de Abraão sair da terra é o Kairos dentro do seu Cronos, dentro do seu dia a dia. Mas Abraão estava vivendo a sua vida, mas em determinado momento, Deus vem com o seu Kairos. Chegou o tempo, Abraão, de você sair da sua terra. Houve um tempo para Moisés voltar para o Egito. Lembra que ele estava lá com o seu sogro? E chegou um tempo em que ele precisou sair e voltar para o Egito. O Kairos de Deus para a vida de Moisés aconteceu naquele momento, naquele Cronos em que ele estava vivendo. Houve um tempo para Israel atravessar o Jordão. Esse tempo também é o Kairos de Deus. Todos esses eventos, então, eles acontecem dentro do Cronos, mas só se tornaram decisivos e marcantes, e hoje a gente fala deles, porque se trata do Kairos de Deus, do tempo de Deus, do agir de Deus dentro do Cronos dos personagens que a gente citou. Nem todo tempo exige uma postura. Há momentos de esperar, mas há outros que Deus nos chama a agir. Deus nos chama com clareza, nos chama a obediência. O Kairos de Deus para esse tempo. Nós estamos vivendo um novo ciclo como igreja, como IPI de Castro. Como eu falei no início, Deus nos conduziu até aqui como igreja, 64 anos. Deus conduziu a igreja e hoje Ele entra agindo, alinhando todas as coisas para um futuro que Ele está promovendo, um futuro que Ele está no controle. Para isso a gente alinha a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores. E meu irmão, nós temos orado por isso. Ano passado a gente orou muito por isso. E esse ano a gente vai orar muito mais por aquilo que Deus vai nos direcionar. Isso não é casual, isso exige de nós um discernimento espiritual desse Kairos de Deus no nosso Cronos, daquilo que Deus está fazendo nesse nosso tempo. Chegou a nossa vez em entender e discernir aquilo que Deus está fazendo. E esse discernimento me faz agir em obediência a Deus. Eu creio, como eu disse lá em 2016, 10 anos se passaram e a gente está aqui. E eu digo com toda convicção, foi para esse tempo que Deus me preparou. Foi para esse tempo que Deus trouxe você aqui. Se você está aqui hoje, nesse exato momento, entenda que esse é o tempo que Deus preparou para você. Para você. E nós precisamos entender e discernir o tempo de Deus, que se chama hoje. Ignorar esse tempo de Deus é desperdiçar oportunidades que Ele
vem nos conceder. Nós precisamos estar atentos, porque junto com o Kairós de Deus, junto com aquilo que Ele vem trazer para a sua igreja, isso vai requerer de nós obediência. E acredite, se você não obedecer, Deus não vai ficar tristinho. Deus não vai chorar no canto e falar, puxa vida, deu errado. Não. Se você não obedecer, Ele vai usar quem vai obedecer. E você vai ficar para trás. Simples assim. Porque o Kairós de Deus é para esse tempo, o tempo agora, para o tempo hoje. Então quem está atento, quem está sensível a esse Kairós, que consegue discernir o tempo de Deus, esse está pronto para agir. Esse está pronto a se levantar. Eu quero viver esse tempo. Você quer viver esse tempo? Você quer viver esse novo do Senhor nesse ano? Ou você quer continuar vivendo a mesma vidinha de 2025? Eu não. Eu quero viver o Kairós de Deus nesse tempo. Eu quero viver coisas novas de Deus nesse tempo. E nós precisamos responder. Eu disse que eu preguei lá em Maringá, e para mim foi um dos motivos que eu aceitei ir pregar, porque me chamaram para pregar justamente na igreja a qual eu fiz parte, boa parte da minha trajetória, e onde tudo começou. Onde Deus começou a trabalhar a minha vida com liderança e viver um tempo de ministro de louvor, viver um tempo como líder de jovens, tudo começou lá. Minha primeira pregação foi lá, enfim, minha primeira liturgia foi lá. E para mim foi um marco porque esse mês de janeiro completou então 20 anos que eu saí de lá. 20 anos que a gente saiu da igreja. E eu não pude recusar, eu falei, não, eu preciso, esse é um tempo especial. E foi marcante estar com os irmãos, muitos deles da minha época, muitos deles ainda estavam lá. Alguns adolescentes que eu discipulei, hoje tudo casado, ministro de louvor, exercendo ministérios, enfim, foi um tempo precioso. E chegou em determinado momento, vieram me perguntar, Éder, você não quer vir para cá? Você não pensa em subir? Subir de volta? Não. Pelo menos nos próximos 10 anos, não. Porque eu entendi o Kairós de Deus. Eu entendi o tempo que Deus reservou, separou para realizar a obra que Ele tem em mim e na vida da igreja. Quando você não entende o Kairós de Deus, quando você não entende, você não consegue discernir esse tempo de Deus, sabe o que acontece? Você é levado. Toma uma decisão agora, destoma daqui 15 minutos, toma outra daqui 20 minutos, daqui 2 horas destomou aquela... E assim vai, a gente vai como uma bolinha de ping-pong de um lado para o outro, porque você não discerniu aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E a palavra hoje, esse primeiro ponto, onde a gente responde, chegou a nossa vez do quê? É desse discernir o tempo de Deus hoje. Chegou a nossa vez também de despertar e amadurecer. Paulo ele continua ali, já é hora de despertarem do sono. Esse sono aqui não é um pecado, tá? Não é algo, enfim, mas é uma letargia espiritual. É uma fé vivida no automático, sem vigilância, sem cuidado, sem intencionalidade, sabe? Onde você vai hoje? Vou na igreja. Por quê? Porque eu vou. Eu tenho que ir. Tá lá, né? Desde pequeno eu vou, então... Domingo é dia de ir para a igreja, vou para a igreja. Sabe, viver uma vida assim, que não tem sentido. Chegou a nossa vez de acordar, de despertar e amadurecer. Acredite, meu irmão, minha irmã, é muito possível nós estarmos na igreja, termos uma fé ortodoxa, que é aquela fé que crê corretamente na verdade do Evangelho,
conhecer a doutrina e ainda assim estar espiritualmente adormecido. Isso é muito fácil acontecer. Por isso Paulo, no texto aqui, ele chama a igreja não para fazer mais coisas, mas para acordar, para despertar. Despertar não é fazer barulho, mas é ter maturidade. Não é ativismo, é ter consciência daquilo que se deve fazer. Não é uma emoção passageira, mas um compromisso duradouro. Imagine um trabalhador cristão que trabalha ali durante a madrugada. E ele tem orado, pedindo a Deus para que o abençoe no trabalho. E chega determinado dia, o relógio continua correndo, o Cronos, né? Ele continua trabalhando no seu dia a dia normal. E chega determinado dia, seu supervisor entra e ele diz: agora é sua vez, vou te promover. Vou promover você nesse tempo. Você vai ocupar um outro cargo. Percebe que o relógio não parou, o Cronos aconteceu. Porém, Deus ouve as orações desse homem e o Kairós de Deus, ele acontece. O tempo não mudou. O que mudou? A responsabilidade agora desse profissional, que vai exercer um outro cargo, um outro momento. O Kairós de Deus entrando no Cronos. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida, no teu Cronos, no teu dia a dia, no teu hoje. Mas para isso você precisa acordar, deixar a sonolência. Deus está chamando essa igreja a sair da passividade, sair do comodismo, sair da mesmice. Deus nos desafia a sair, a despertar, e despertar é reconhecer que há algo de Deus para a vida da igreja, há algo de Deus, algo que Deus espera da igreja como resposta. Acordar é entender que existe algo a ser feito. Tem um pastor, não vou citar o nome dele, mas ele tem um testemunho que ele vivia também numa outra igreja, não vou citar, mas que estava totalmente fora dos padrões e princípios da palavra de Deus, dessas igrejas aí mesmo que você fica pensando, que faz um monte de baboseira. E o testemunho dele questionando quando aconteceu essa mudança, e ele diz assim, o relógio, e essa fala dele me marcou bastante, que ele fala assim: o relógio toca para todos, acorda quem quer. O relógio está despertando a todos, mas poucos acordam e se levantam. O relógio está despertando para nós, e nós somos desafiados a acordar, a despertar do sono, para viver algo novo da parte de Deus. O Cronos do nosso dia a dia e o Kairós de Deus, que quer entrar nesse tempo, para que a nossa vida faça sentido, para que a nossa vida possa ter razão de existir nesse tempo. Isso é maturidade, saber o que Deus tem feito e se levantar para cumprir a missão. Maturidade é você entender que você precisa tomar uma posição. Por fim, chegou a nossa vez de viver como filhos da luz. No verso 12, Paulo aponta então dois movimentos claros: deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Meu irmão, minha irmã, há coisas que precisam ser abandonadas na nossa vida. Práticas, posturas, comportamentos, hábitos, tudo que não combina com o reino de Deus. Isso nós precisamos abandonar. A chamada é: venha para Deus, venha para Jesus como você está, mas não permaneça como você está.
venha como você está. Ele te aceita como você está. Só que diante dele e diante da caminhada, a nossa vida é transformada. É o processo de transformação. Então, coisas que não fazem parte mais do reino de Deus, isso eu abandono. Isso não pode fazer mais parte da minha jornada. Não pode fazer parte. Porém, há coisas também que precisam ser assumidas. Ao mesmo tempo que coisas eu abandono, tem coisas que eu preciso assumir. Em primeiro lugar, a nossa identidade em Cristo Jesus. Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Tem gente que nem sabe. Tem gente que não sabe, uma verdade básica. Não conhece a sua identidade em Cristo Jesus. Se alguém chegar e falar assim, você é filho do inferno, você, ele me chamou, começa a chorar. Porque não entendeu qual é a sua identidade em Cristo Jesus. Ah, você não vale nada. Ele falou que eu não vale nada. Eu preciso conhecer quem eu sou em Cristo Jesus. Eu preciso também assumir uma fé visível. Eu falei isso no início. Lembra que a sua fé ela precisa ser vista? Se as pessoas lá fora não veem, não enxergam a sua fé, meu irmão, reveja a sua caminhada. A sua fé precisa obrigatoriamente ser vista, porque nós somos chamados a ser testemunhas. E que testemunha é essa que ninguém sabe que você é? Você vai para a escola lá e nem os colegas lá nem sabem que você é crente. Você participa das mesmas rodinhas de piadinhas, daquelas piadinhas bem indecentes, dá risada até, que legal, até sei uma também. E a gente vai levando uma vida assim, eu dei esse exemplo de escola, mas pode colocar em qualquer outra ramo aí da sociedade, no seu dia a dia, onde você participa, na sua roda de relacionamentos. Será que as pessoas conhecem e sabem que você é um cristão? Será que as pessoas, no momento de luta, elas vão lembrar de você e vão falar assim, puxa, ora por mim, eu estou enfrentando uma luta, uma batalha, eu sei que você é cristão, eu sei que você crê em Deus, eu não tenho uma vida com Deus, mas eu sei que você tem, você pode orar por mim. Será que as pessoas ao nosso redor sabem disso? E elas vão recorrer a nós em situações difíceis? Tem muita gente que entra por essa porta, essa e tantas outras portas, de igrejas, vive uma fé escondida, vive uma fé sem sal, vive uma fé que não tem sentido. Então nós precisamos assumir essa fé visível, um testemunho público. Você precisa testemunhar daquilo que o Senhor fez na tua história, na tua vida, no teu dia a dia. Será que se eu te perguntar o que Deus fez na tua vida essa semana, você tem algo a dizer? Eu tenho. Se eu te perguntar assim, essa semana aconteceu alguma coisa, teve alguma experiência com Deus, Deus fez alguma coisa na tua história? Se você me disser não, meu irmão, é hora de você rever o teu cristianismo. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. E relacionamento não é dominical, ele é diário. E se eu me relaciono com Deus diariamente eu vou ter palavras de Deus, diariamente eu vou ter experiências com Deus, diariamente eu vou perceber Deus agindo, diariamente eu vou ver Deus em todas as situações, diariamente eu vou estar sensível à voz de Deus. Então precisamos assumir uma vida comprometida com a missão. Às vezes o pessoal fica viajando aí, tentando, qual que é o meu propósito? Primeiro que todo mundo já sabe qual que é o teu propósito. Vai e faz discípulos de todas as nações. Prega o evangelho a toda criatura. Já existe. Essa é a tua missão primeira. A gente precisa assumir uma vida comprometida com a missão que Deus nos deu. E ele usa essa metáfora que é forte, armas da luz. A vida cristã ela não é passiva. A vida cristã ela precisa ser vestida e assumida e vivida com intensidade. Armas da luz, no sentido de que você está numa guerra. Ele não fala assim para você assumir o espanador do céu, fala.
tira o pozinho. Ele fala de arma, de guerra, que você precisa assumir. Se o dia está chegando, não faz sentido a gente permanecer na noite. A gente não vive assim porque a gente é melhor que os outros, mas porque a gente foi alcançado por Cristo Jesus. A gente foi cuidado, a gente foi preparado para esse tempo. Meu irmão, entenda isso. Você foi chamado para esse tempo. Eu vejo muita gente falar assim, puxa, quando eu era jovem eu fazia isso, eu fazia aquilo. Não faz mais por quê? O que mudou? Deus não mudou. A missão não mudou. Só você ficou um pouquinho mais velho, né? Eu fiquei um pouquinho mais velho. Por que parou? A gente precisa viver com responsabilidade. Já parou para pensar que se você está aqui hoje, não é por acaso? Não é por acaso que você está aqui hoje? Já parou para pensar que é um tempo para Deus falar ao teu coração e dizer, eu te preparei para esse tempo. Eu quero você nesse tempo. Eu quero agir em você e através de você nesse tempo. A gente nunca vai poder dizer, Senhor, eu não sabia. Agora você sabe. Se você não sabia, agora você sabe. Foi para esse tempo que o Senhor te preparou. E eu quero concluir, à luz de Romanos 13, e afirmar com temor e responsabilidade que 2026 chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Não como slogan, não como discurso de poder, mas um chamado à responsabilidade espiritual. Chegou a nossa vez de discernir o tempo que Deus nos concede. Chegou a nossa vez de viver a nossa identidade em Cristo Jesus. Chegou a nossa vez de assumir a nossa missão com fidelidade. Essa missão, visão e valores, a gente vai fixar bem bonito, de forma ao longo dos dias. Agora a gente vai fazer semanas, vai estar bem visível, fixado lá no fundo, e você vai poder visualizar isso. E eu já vou falar aqui, no final do ano, se alguém souber decor, vai ter prêmio. Nem falei com você ainda, vai ter prêmio para quem souber decor a missão, a visão e os valores. Vai estar fixado lá no fundo, quero ver. Mas não gravado só aqui na mente, mas intrinsecamente, plantado no seu coração, para que você viva a nossa visão, a nossa missão, pratique os nossos valores e saia da hipocrisia religiosa. Viva de fato um cristianismo que dá frutos. A gente segue juntos como corpo, firmados na palavra, dependentes do Espírito Santo, comprometidos com ir fazer discípulos, engajados na missão. Esse é o nosso trabalho, é tudo que vai acontecer esse ano. Então chegou a nossa vez, não de aparecer, mas de obedecer. De obedecer. Não de conquistar para nós, mas de glorificar o nome de Deus com tudo aquilo que a gente fizer. Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você. E que você possa se levantar e dizer assim, 2026 chegou. E chegou a minha vez. Chegou a nossa vez. Para viver o novo do Senhor. Coloque-se de pé. Senhor Jesus, nos rendemos diante da Tua Palavra, nos rendemos diante desse texto tão profundo, pequeno, mas tão profundo, que nos chama a despertar, nos despertar para um novo tempo, nos despertar para o Kairos do Senhor que acontece no nosso Cronos, o agir do Senhor no nosso dia a dia.
nos rendemos diante de Ti, declaramos a nossa total submissão e dependência do Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, nesse novo ano. Nós precisamos do Senhor para viver, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Continua, Deus, operando em nós. Continua, Senhor, agindo nas nossas vidas. Nós precisamos de Ti. E clamamos, ó Deus, pelo Teu mover transformador em cada um de nós, para que a gente não viva como a gente viveu até hoje, mas para que a gente dê passos para alcançar a estatura de varão perfeito, aquele que é o padrão que o Senhor tem para a sua igreja. Faz isso em nós, no nome de Jesus. Amém. Amém.